Louvado seja Deus. Graça e paz, irmãs. Mais uma vez a gente está aqui para estar juntas, compartilhando a palavra do Senhor, meditando, pensando e trazendo para a nossa alma o melhor de Deus. Porque Deus tem sempre o melhor para a gente. Porque os pensamentos dele são de paz e não de mal. Eu quero, nesse momento, falar para as irmãs, da parte de Deus, algo que o Senhor colocou no meu coração. Vamos estar iniciando essa palavra. O texto base para essa palavra de hoje é o Salmo 72, 12, que diz assim: porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito, e aquele que não tem quem o ajude. A gente percebe nesse versículo, isso é um salmo de Salomão, que Deus ele livra o necessitado quando clama, como também aquele que está em grande aflição e como também aquele que não tem quem ajude. Olha que situação difícil, que o salmista aqui põe necessitado, aflito e que precisa de ajuda. Eu quero hoje passar para as irmãs algo que o mundo está vivendo, a humanidade está vivendo. Mas eu quero falar hoje com você sobre um Deus que socorreu mulheres. Deus socorreu mulheres no passado e hoje Deus continua socorrendo nós, mulheres, que servimos a Deus, que somos esposa, mãe, irmã, tia, professora, qualquer tipo de mulher que esteja atuando em qualquer área, na sua casa, com seu filho, com seu esposo, na sua vizinhança. E a primeira mulher que eu quero falar aqui, nesse momento, mulheres que Deus socorreu. E a primeira mulher que eu quero trazer para você se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 4, do 1 ao 7. Essa mulher é a mulher que se encontrou viúva, estava viúva, e ela está na posição de uma viúva. Essa mulher, ela foi totalmente, assim como posso dizer, totalmente perdida, totalmente necessitada e aflita de escassez dentro da sua casa, em relação a mantimento, em relação à sua vida financeira. E essa mulher, ela se sentiu nesse momento encurralada, ela não tinha saída. Os credores bateram na sua porta e queriam levar os seus 2 únicos filhos para serem escravos, porque as mulheres naquela época elas não trabalhavam, elas não tinham uma renda. Elas faziam o serviço de casa e ela cuidava das coisas da casa. E o marido dessa mulher, ele de repente morreu, é uma fatalidade que acontece, a gente não sabe. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. Quantas notícias você já recebeu que você não esperava, de repente você recebeu a notícia de alguém que foi embora, tão novo, e partiu. E essa mulher, de repente, ela se encontra numa situação que os seus 2 filhos eram para ser levados de escravos. O seu marido era servo do Senhor, e ela chama Eliseu, e Eliseu lhe dá uma estratégia. Fala: o que você tem em casa, mulher? E ela falou: não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Mas foi esse azeite que pagou a sua dívida, e foi esse azeite que ela não perdeu seus 2 filhos. Essa mulher, com todo aquele azeite, ela ali pede os seus filhos para irem à vizinhança, eles trazem vasilhas, e ela vai derramando aquele azeite nas vasilhas, tranca a porta do seu quarto, e ali na porta do seu quarto, com a porta do seu quarto trancada, o milagre acontece. O azeite se multiplica. E ela paga a sua dívida e ela vive ainda do resto. Essa mulher teve muita história para contar para os seus filhos. Essa mulher teve muita bagagem espiritual para contar o que ela viveu. Ela viveu momentos de aflição, momentos difíceis, mas ela chegou no momento em que não tinha mais jeito.
é nesse momento que Deus socorre. E foi nesse momento que Deus socorreu essa mulher. Minha irmã, vai acontecer com você. No momento que você está aflita, necessitada e não tem quem ajude, Deus vai te socorrer. A segunda mulher que eu quero deixar para hoje é uma mulher também que se encontra nesse capítulo 4 de segundo livro de Reis, mas é no verso 8 em diante. Era uma mulher rica. Era uma mulher que ela observava um homem de Deus passar. E ela, vou fazer um quarto para esse homem. E ali ela serviu esse homem, ela ajudou esse profeta Eliseu. E esse profeta quis retribuir essa mulher, essa benfeitoria, essa ajuda que ele deu para ela. Sabia, irmãs, quando nós ajudamos, quando nós abrimos as nossas mãos, não por interesse, mas por misericórdia, Deus, ele lembra de você. Deus, ele assina no livro. Não está escrito isso, mas eu estou conjecturando, mas Deus, ele... Caramba, eu me lembrei dela. Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Esther. Deus se lembrou de tantas outras. Você acha que Deus não vai se lembrar de você, minha irmã? E essa mulher, por essa benfeitoria, ele fala, você vai ter um filho. E essa mulher concebe e tem um filho. Ela era rica. Ao contrário do que a gente leu aqui, era uma mulher pobre que tinha filho. Agora a gente encontra uma mulher rica que não tem filhos. Às vezes é muito melhor ter amigos, às vezes é muito melhor ter um filho saudável, às vezes é melhor ter uma família saudável do que você ter dinheiro. Porque às vezes você tem dinheiro, você tem tudo, mas o dinheiro não pode curar. O dinheiro não pode trazer saúde. É lógico que ele intervém, é lógico que ele é um veículo para te ajudar nos momentos de doença. Mas no momento que você se encontra numa grande aflição, no momento que você se encontra numa grande enfermidade, aí você vai ver, o dinheiro não resolve. A saúde, sim. Jesus disse para aquele homem, eu irei e darei saúde. Jesus irá e dará saúde. E essa mulher, ela se encontra numa situação difícil, ela corre para o profeta, e ela fala para o marido, eu vou visitar. Aí o marido dela, ué, né, nem lua nova, era o costume judaico. E essa mulher não fala nada. E Geazi fala, olha, vem a mulher, aquela rica. E ele encontra e Eliseu manda Geazi ao encontro dessa mulher e ela não fala nada. E ela fala, eu tô bem. Sabe, irmãs, que existem coisas na nossa vida que a gente não pode multiplicar por 2, nem levar ao quadrado, nem fazer uma soma muito alta. Às vezes você pode só estar com uma pequena dor de cabeça, mas aí você quer, às vezes a gente quer comover toda aquela situação, a gente quer que as pessoas se compadeçam e falam, eu estou com uma enorme dor de cabeça, eu estou com um enorme problema, e às vezes você não está com isso tudo. Diga a verdade, diga que está bem, porque às vezes o problema não existe. Sabe, eu conheci e conheço uma irmã onde ela sempre dava uma desculpa para tudo. Não, meu marido hoje está doente. Ela acentuava as coisas. Eu não posso porque meu marido está doente. Não, meu marido está doente, meu marido está doente. Irmãs, aquele homem tinha uma grande saúde. E um belo dia, o marido dela ficou enfermo de cama, sem saúde. E talvez naquele momento ela queria dizer, poxa, meu marido está bem, e não podia. Ela disse o que ela dizia no passado, meu marido está doente. Diga sempre a verdade. O apóstolo Paulo deixou, nada pode contra a verdade, senão pela verdade. E essa mulher vai até o profeta, e o profeta vai até a casa dela e ressuscita o filho dela. E dá os braços para essa mulher e olha aqui o seu filho. Eliseu deita em cima do menino, sopra 7 vezes e tem todo aquele ritual, todo aquele ato profético que Deus coloca no coração daquele profeta e ressuscita o filho daquela mulher e devolve àquela mulher a coisa mais preciosa que ela tinha na casa. Não era o dinheiro dela, era a saúde do filho dela. Aleluia. Labandarabassurianda. Labaxerecanto e labaxou e andarabassuri. Talvez Deus quis ensinar para aquela mulher que
a coisa mais importante que ela tinha não era o dinheiro, era a saúde, era a família dela. Aleluia! Louvado seja Deus por essa palavra. E a quarta mulher que eu quero falar com você nesse momento se encontra no livro de Lucas, no capítulo 11, no capítulo 7, perdão, no capítulo 7 de Lucas, do 11 ao 17. É a viúva de Naim. A viúva de Naim, ela era uma viúva e de repente essa mulher se encontra sem seu filho. E faz todo aquele enterro, todo aquele funeral. E aquela mulher começa a partir com seu filho morto no meio da cidade. E naquele tempo, quando tinha um grande funeral, quando havia um funeral, a cidade toda parava, porque era um ritual que tinha, a cidade parava em respeito ao morto e em respeito à família do morto. A cidade parava, um sino se tocava para que a cidade parasse para dar condolências àquela família enlutada. E nisso, quando para a cidade, quando aquela mulher está caminhando, indo enterrar seu filho, Jesus aparece, aleluia. E naquele tempo, quando ia o funeral, ninguém podia fazer mais nada, parava-se tudo para o funeral passar, as pessoas abaixavam sua cabeça e o funeral passava, mas Jesus chegou àquela cidade, Jesus ultrapassou os portões daquela cidade e Jesus parou aquele funeral, e Jesus parou aquela situação, e Jesus olhou para aquela mulher e teve misericórdia e disse: mulher, não chores. E Jesus quebra todo o protocolo e toca no esquife, toca no menino e toca no morto. E ele fala: jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele estava morto, ele não podia fazer nada. O que ele podia fazer? Ele estava morto. Às vezes na nossa vida existem pessoas na nossa família que estão mortas espiritualmente. E às vezes a gente, ele tem que clamar, ele tem que fazer alguma coisa, ele precisa dar o primeiro passo, mas ele está morto. Mas Jesus, ele entrou na história daquela mulher e mudou toda a situação. E o jovem começou a falar, e ela vai, e Jesus vai e entrega o seu filho vivo e muda toda a história daquela mãe. Aleluia! Talvez ela pensou antes, na toda a preparação do funeral, eu não tenho mais marido, não tenho mais filho, eu não tenho descendência, eu não vou ter mais neto, minha vida acabou, um pedaço de mim morreu. Você mesma já viu, você mesmo, quantas reportagens de mães que perdem os seus filhos e que ela fala: um pedaço de mim morreu, um pedaço de mim desceu à sepultura. Você pode imaginar a alegria daquela mulher? Você pode imaginar o que Deus pode estar preparando para você? Sabe o que Deus está preparando, minha irmã? Deus tem sempre uma porta de escape. E eu quero te dizer nessa hora, eu quero profetizar na sua vida. Abra sua mão e diga: Deus tem uma porta de escape para mim. Deus vai te dar uma porta de escape nessa situação que você está vivendo. Aleluia! E a quarta mulher que eu quero falar é a mulher cananeia. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 21 ao 28. Essa mulher estava desesperada. Essa mulher estava totalmente angustiada. Sabe aqueles momentos que você põe a mão na cabeça e você tem vontade de arrancar os seus cabelos e não sabe para onde ir, para onde correr, não tem mais solução? Essa mulher correu atrás de Jesus. E ela ficou correndo atrás de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu deixei a minha filha em casa, eu não sei o que ela pode fazer. Eu não sei o que ela pode acontecer, se ela pode cair, se matar, fazer alguma coisa. E essa mulher corre, ela vai atrás de Jesus e Jesus não dá uma só palavra. O silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus às vezes fica. E no silêncio de Deus não tome nenhuma atitude precipitada sem o comando dele. Somente ore,
ore e espere a resposta. Essa mulher correu atrás tanto de Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, e você pode imaginar? E Jesus parado, olhando para frente, sem dar nenhuma palavra, os discípulos, mestre, essa mulher está atrás de nós. Manda ela embora, despede. Dá logo o que ela quer, Jesus. E Jesus dá uma resposta àquela mulher, uma resposta que talvez se uma de nós recebesse, viraria as costas e ia embora. E Jesus fala para essa mulher, não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. E essa mulher fala, ah, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos. E ela chamou a atenção do Senhor. E Jesus estava insistindo para que aquela mulher tivesse perseverança e fé. E Jesus chegou no ponto onde queria. Talvez alguns estudiosos dizem que os cananeus cuidavam de cachorro. Alguns estudiosos dizem que eles tinham uma escultura de um cachorro. Talvez essa mulher tinha cachorros na sua casa e ela sabia do que estava falando. E Jesus fala, eu não vou dar para o cachorro que eu tenho para o meu filho. E essa mulher falou, sim, Senhor, mas até o cachorro come das migalhas dos seus donos. E Jesus olhou para aquela mulher, mulher, grande é a tua fé, vá, tua filha está curada. E essa mulher imediatamente deve ter corrido. E quando essa mulher abre a porta, vê a sua filha sã, quem de nós nunca foi aos pés do Senhor, ao monte, à igreja, e clamamos e oramos e sentimos aquela fé no coração, quando chegamos em casa a situação continua a mesma. Mas Jesus vai dar um ponto final nessa história, minha irmã. No momento que você está vivendo na sua casa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, você vai ver a mudança que o Senhor vai fazer. Continue perseverando. Não se sinta humilhada, desprezada. Deus não despreza ninguém com o coração quebrantado e contrito. E a última mulher que eu quero colocar em pauta para nós é a mulher que eu acho assim tão linda, que se eu pudesse viver um pouquinho o que eu queria ver, essa mulher é Maria. Sabe que alguns evangélicos endemonizaram Maria? Quando se fala em Maria, alguns não a rejeitam, alguns falam, não, Maria não é mãe de Deus coisa nenhuma, e até ofendem a fé católica. A gente tem que respeitar e dizer para eles, ei, Maria deixou uma grande história. Fazei o que ele disser. E Maria foi essa mãe que cuidou. E Maria, quando estava indo circuncidar Jesus, no 8º dia, Jesus nasce. Maria passa por toda aquela situação de Belém, de ter o filho naquele lugar tão miserável, um lugar que não era para uma criança nascer. Maria passou por tanto sofrimento, era uma mulher humilde, pobre, seu marido carpinteiro. E ela sofreu tanto. Não procurou riqueza, uma mulher humilde, uma mulher fiel. E Maria, ela de repente recebe uma palavra de Simeão, uma palavra que de repente deve ter mexido com seu coração. E eu acho que naquele momento, quando ela recebe aquela palavra, seu coração dispara. Ele diz para ela, uma espada transpassará a sua alma. Isso se encontra no capítulo 2 de Lucas, no verso 35. Você já pensou uma pessoa dizer uma espada vai transpassar a sua alma? Você sabe o que é isso? Isso é angústia, isso é aquilo que entala. É quando a lágrima não desce, é quando o momento está difícil. E Maria deve ter visto o seu filho correndo, alegre, brincando, criança, e de repente, quando Maria se encontra no momento auge, um jovem, onde ela podia ter esperado tudo, um jovem de 33 anos, você já viu um jovem de 33 anos? É onde ele começa o auge da vida dele, é onde ele começa a crescer, é onde ele começa a desfrutar de tudo que ele plantou. E ela vê o seu filho na cruz. E ali naquele momento sabia que Jesus consolou Maria. Jesus olhou para Maria e disse, ei mulher, eis aí teu filho.
porque Jesus sabia o buraco que Maria estava sentindo. E naquele momento, João passou a ser considerado o filho do coração dela. Eis aí teu filho. Eis aí teu filho, mulher. É lógico que Jesus não vai tirar teu filho, não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando que Jesus vai trazer socorro para você. E a palavra de hoje é essa. Mulheres que Deus socorreu e mulheres que Deus socorre. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração, minha irmã. Eu não sei o momento que você está vivendo, seja financeiro, seja na saúde, seja no seu casamento, seja no seu emocional e dentro de você. Talvez você precise, você esteja ansiosa, angustiada, talvez você precise de uma terapia, talvez você precise de um socorro divino. Eu estou dizendo para você que Deus vai entrar com socorro na situação que você está vivendo. Vamos orar? Curve sua cabeça e vamos orar nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, no santo nome de Jesus, Pai, eu oro juntamente com minhas irmãs que precisam de uma porta de escape, que precisam de um socorro na área da saúde, na área financeira, na área da alma, no emocional abalado. Em nome de Jesus, socorre a tua filha, Senhor, porque eu sei o que é ter o socorro divino no momento em que não tem mais saída, Senhor. Socorre a tua filha, que ela venha desfrutar desse socorro e dizer que só o Senhor é Deus. Unge ela do alto da cabeça à planta dos pés, ou seja quem estiver ouvindo essa palavra, e que minha voz alcance nesse momento essa casa, esse quarto, essa cozinha, esse banheiro. E em nome de Jesus, eu repreendo todo mal na tua casa, eu repreendo todo espírito contrário, todo espírito da morte, depressão, angústia, ansiedade. Traga vida, Senhor, em nome de Jesus, para o ministério da tua filha, para essa igreja, para esse pastor, para essa pastora, para essa diaconisa, para essa missionária, para essa mulher de Deus, para essa mãe, para essa filha. Oh Deus, socorre a tua serva, em nome de Jesus. Minha irmã, creia, Deus tem uma porta de escape, Deus tem um socorro. Amém? Seja abençoada por esta palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.